Olá pessoal do Instituto Bíblico Shemar, saudações a todos. Gente, nós estamos na lição de número 1, 2 e já indo para a terceira lição, para a primeira parte da terceira lição do módulo Doutrina Unicista de Deus, né? No caso é esse módulo aqui, ó, né? Tá muito bom, a gente está aprendendo muita coisa aí. Lembrando que eu estou falando para um grupo de estudantes da doutrina unicista, né? Através do Instituto Bíblico Shemar. Então, estamos estudando o tema Doutrina Unicista de Deus. E o nosso próximo tema, que eu quero falar um pouquinho dele hoje, é o tema da lição de número 3, o início da lição, né? E o tema é Jesus é Deus. Muito bem, na lição número 2 e na lição número 1 nós falamos bastante coisa sobre esse assunto, mas na lição de número 2 nós falamos em especial sobre a teofania, né? A teofania, teologicamente falando, é a aparição do Verbo em forma humana no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nos Evangelhos, o Verbo aparece encarnado. Antes da sua morte, ele é considerado Verbo encarnado. Depois da morte e ressurreição, a ele já aparece o Verbo glorificado. Ok? Então, partindo dessa premissa, do ponto de vista de pesquisa e de entendimento acerca desse assunto, Jesus é Deus para os unicistas, né? Claro, estou falando para quem acredita nessa doutrina, para quem tem essa doutrina como base, né? Os unicistas. Então, nós temos aqui uma colocação muito interessante. Se Jesus é o Verbo encarnado, ou ele é o Verbo de Deus, na verdade, né? Aí ele se revela, então, dessas três formas. O Verbo que se manifesta em carne no Antigo Testamento, em alguns momentos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso agora. E essa encarnação não é por tempo demorado, é um tempo muito rápido, ele apenas aparece, ele toma forma humana para poder falar com alguém, no caso de Abraão, no caso de Josué, a esposa de Manoá, mãe de Sansão, enfim. Então são aparições breves, mas o Verbo toma forma humana. No Novo Testamento, o anjo aparece a Miriam, que a gente chama de Maria, e diz para ela que o Verbo vai para o útero dela e vai nascer. E terá um nome de um homem judeu, Yeshua, né? O Senhor salva. É o mesmo nome de Josué no Antigo Testamento, que era pronunciado Yehoshua, enfim. Não é detalhe que a gente vai se apegar nisso agora. Mas nesse momento em que Miriam está recebendo o Verbo, é para que ele venha nascer de mulher. Então, nesse momento agora, ele é o Verbo encarnado, nascido de mulher. Porém, como acreditam os cristãos, sem a ação do homem, apenas uma ação sobrenatural do Espírito do Senhor no ventre de Miriam, e ela gera e dá luz a um filho. E este é o Verbo encarnado. Muito bem, ele vive aproximadamente 33 anos e meio, segundo a história cristã afirma, e ele morre e ressuscita. Tendo ressuscitado, então agora ele é o Verbo glorificado. Aí Estevão vê o Verbo glorificado, Paulo vê o Verbo glorificado, enfim, a partir daí João na ilha de Patmos vê o Verbo glorificado, enfim. Então, vamos partir dessa premissa. Mas eu quero voltar um pouquinho no Antigo Testamento, onde o Verbo se manifestava em forma de teofania, né?
Teofania é a forma em que o Eterno ou o Criador aparece no Antigo Testamento em alguns momentos de forma humana. Nós temos a ideia de que a teofania no Antigo Testamento é o Eterno se manifestando em forma do Messias. E nós temos também um livro que foi descoberto, e eu quero falar dele aqui porque ele para mim é o que dá total base para essa doutrina e para esse conhecimento, essa forma de pensar, né? Então, é o livro de Melquisedeque. O livro de Melquisedeque foi encontrado em meados de 1947 até 1952, por aí, na região sul da Judéia, em Israel, próximo do Mar Morto, na região chamada de Qumran, nas cavernas de Qumran. Então foram encontrados lá centenas de pergaminhos, fragmentos, e o livro de Melquisedeque foi encontrado lá. E eu tenho até, quero mostrar para vocês aqui, eu tenho esse volume aqui de livros, é uma peshita, eu tenho ela já há alguns anos, e nela contém o livro de Melquisedeque. E o Melquisedeque, ele é um personagem que aparece inclusive na Bíblia Sagrada, né? Carta aos Hebreus, aparece lá no livro de Gênesis, quando Moisés escreve dizendo que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque serviu pão e vinho a Abraão e aos que estavam com ele, quando Abraão voltava da guerra contra os reis que tinham levado Ló, seu sobrinho, né? Tinham levado cativo, e Abraão foi lá para resgatá-lo, e quando Abraão está voltando, ele passa em Salém, que hoje é a Jerusalém, que todos conhecem, né? Conquistada por Davi e estabelecida como capital de Israel na sua época, e até o dia de hoje é a capital espiritual de Israel. Então, Abraão passa por Salém, e lá ele encontra o Melquisedeque. Eu já quero começar esclarecendo uma coisa interessante para vocês, que é uma confusão que muita gente faz e que a gente precisa esclarecer. Melquisedeque, Malquisedec em hebraico, não é nome de pessoa. Muita gente, ou praticamente 99% das pessoas que conhecem a história de Melquisedeque pensam que este é um nome do homem, do moço lá. Não é. Malquisedec ou Melquisedeque é um título. Vou te dar um exemplo para você entender. Faraó não é nome, é título. Né? Césares em Roma não é nome, é título. Então, para você entender, Melquisedeque ou Malquisedec também não é nome, é um título de grandeza, de honrarias, né? E tem um significado para esse nome, não é o meu propósito falar sobre isso agora. Então, só para esclarecer e você entender melhor a história de Melquisedeque, ele é um personagem, e esse nome, essa palavra, perdão, é uma palavra de adjetivo, não é nome, não, é um título, ok? Mas a Bíblia fala sobre ele em Gênesis, depois fala em Hebreus. Em Hebreus, o escritor está fazendo um paralelo da pessoa do Mashiach Yeshua, nascido do ventre de Míriam, sendo este sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que é ordem? Ordem é uma linhagem, né, de pessoas. E provavelmente não fala de linhagem genealógica. Não tem muito a ver com genealogia, tem a ver com linhagem, passa o bastão para alguém, passa a autoridade para alguém, e esse alguém que recebe não precisa ser propriamente dito do mesmo sangue, da mesma família. Ele recebe esse título, essa autoridade, e ele vai exercer com justiça, enfim, na íntegra, né? Então, Melquisedeque, esse personagem,
que nem o próprio livro dele também não dá o nome dele, o livro que ele mesmo escreveu juntamente com Abraão, que é esse livro que eu estou com ele em mãos aqui, uma cópia dele aqui, que eu quero falar um pouquinho. Quando Abraão encontra com Melquisedeque lá, eles escrevem um livro que tem duas partes. A primeira parte foi escrita a próprio punho por Abraão, contando com detalhes como aconteceu a ida dele para a guerra, para livrar Ló dos reis que tinham sequestrado Ló e mais um grupo de pessoas da região de Sodoma e Gomorra e tal. Abraão descreve com detalhes como aconteceu, como ele venceu a guerra, como ele voltou, até o momento em que ele recebe em casa, até o momento em que ele recebe na casa dele aqueles três personagens que também lá em Gênesis está escrito, que é um texto principal para se fundamentar a ideia de teofania, quando Abraão recebe em casa os três seres ali, acredita-se que são dois anjos e um é o Messias, é o Mashiach, em forma humana, no Antigo Testamento. Manifestação do verbo em carne, não é encarnação do verbo, mas é manifestação do verbo em corpo físico como ser humano. Então, Abraão chega a Salém, encontra Melquisedeque, e eles escrevem esse livro. A primeira parte, Abraão escreve a próprio punho. A segunda parte do livro, Melquisedeque escreve a próprio punho. E depois eles costuram esse livro e tornam ele um livro só. De dois se torna um, e eles guardam em um vaso e leva para uma caverna e deixa guardado lá. No livro já constava a profecia escrita por Melquisedeque, como ele seria encontrado e em que época seria encontrado. O interessante é que o livro traz a narrativa e a história da descoberta se encaixa 100% com a profecia que Melquisedeque havia profetizado na época de Abraão. Ou seja, da época de Abraão até agora em 1947 a 1952, quando o livro foi descoberto, ou seja, 5.000 anos quase 4.000 anos de história, mais ou menos, por aí, enfim. E aconteceu na íntegra, como Melquisedeque havia profetizado. A primeira parte do livro, escrita a próprio punho por Abraão, retrata a história de como ele conheceu Melquisedeque, como ele libertou Ló, enfim, tem uma história linda lá. Alguns podem considerar isso mito, não tem problema, para mim não faz diferença nenhuma, como pesquisador e estudante acadêmico em ciência da religião, para mim não tem nenhum problema se alguém falar que é mito. Não tem. Mas, mesmo se for um mito, tem muita coisa a ensinar para os seus leitores. Enfim, eu quero ler aqui no livro de Melquisedeque, mas na parte que Abraão escreveu a próprio punho, eu quero ler um trecho de como foi o encontro dele com os três seres que vieram à sua tenda. E entre eles, o Mashiach, que nós estamos fundamentando a doutrina unicista, que é o estudo de vocês, é claro, e é a fé dos unicistas. Então, eu quero ler só para você entender, talvez dar uma claridade melhor aí na sua forma de pensar e de entender o texto bíblico. Entenda que o que eu vou ler aqui não está exatamente como na Bíblia, deve ter alguns detalhes a mais, ok? Aguarde só um minutinho, eu vou ler para você. Bom, ele está narrando uma história, ele vai emendar essa história numa outra história, então eu vou pegar só a parte do momento em que ele fala sobre a visita dos três homens em sua casa. Muito bem. Tomado por essa preocupação, permaneci sentado sob o carvalho de Manre. Na viração do dia, sobreveio-me um grande estremecimento quando vi ao longe três peregrinos que caminhavam rumo à nossa tenda. Dominado por uma grande amargura, corri até eles e, depois de prostrar-me, convidei-os para a sombra.
Tomando uma bacia com água, passei a lavar-lhes os pés, limpando-os da poeira do caminho. Ao ver os pés feridos e calejados daqueles homens, senti compaixão por eles. Compreendi que haviam vindo de muito longe e enfrentado perigos e desafios. Ao lavar os pés do terceiro, meu coração, que até então estava aflito, encheu-se de alegria e paz. Depois de lavar-lhes os pés, comecei a servir-lhes o alimento, que foi especialmente preparado para eles. Enquanto os servia em silêncio, passaram a revelar, sem nenhuma pressa, a sua longa caminhada, a que fizeram sobre as cidades por onde haviam passado. Eu perguntei-lhes se conheciam Salém. Eles responderam-me afirmativamente, acrescentando que sim. As palavras daquele terceiro peregrino, o mais falante dos três, começaram a trazer-me misteriosamente um sentimento de esperança. Ao olhar para os seus olhos azuis, vi que ele se parecia com Melquisedeque. Bom, até aqui a gente já percebe uma ligação muito forte com os textos bíblicos, né? A gente percebe que Melquisedeque, pela Bíblia, ele tem uma simbologia do Mashiach, do Messias nele. E Abraão afirma isso, que Melquisedeque se parecia com o Messias. E aqui, quando o Messias vem à casa de Abraão, agora, ele diz que o Messias se parece com Melquisedeque. Mas Melquisedeque mesmo, quando ele escreve a parte do livro que ele escreveu mesmo, ele começa dizendo que ele é uma parábola do Messias. O que é uma parábola? Uma representação do Messias. Ele não era o Messias, ele não era Deus. Melquisedeque era um ser humano, que tinha um título sagrado, mas para representar o Messias, Yeshua, o Salvador de Israel, o Salvador da humanidade. Então, aqui Abraão está afirmando isso, nessa leitura. Vou prosseguir aqui a leitura. O peregrino, terceiro peregrino, perguntou: Abraão, onde está Sara, tua mulher? Atônito perguntei-lhe: como você sabe o meu nome e o nome de minha esposa? O peregrino respondeu-me: não somente sei o nome de vocês, como também sei que daqui a 1 ano vocês terão um filho que será chamado Isaque. Ao ouvir as palavras do visitante, corri para dentro da tenda a fim de chamar minha esposa para que ouvisse as palavras daquele peregrino. Ao vê-la, o peregrino perguntou-lhe: Sara, por que você riu de minhas palavras? Assustada, Sara respondeu: eu não ri, meu senhor. Não diga que não riu, pois eu a vi rindo dentro da tenda, afirmou o peregrino. Consciente de estar diante de alguém que conhecia o seu íntimo, Sara perguntou-lhe: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou o Messias, o Yahweh, que sofre humilhações e desprezo por amor ao seu povo. Bom, queridos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e eu quis apenas dar para vocês o privilégio de conhecerem um pouquinho mais, além da Bíblia, extra-bíblico, mas não antibíblico, esse texto, né? Ele está afirmando, porém com alguns detalhes a mais. Claro, está afirmando para quem acredita, né? Se alguém que assistir esse vídeo não acredita, eu sinto muito. Eu estou falando para quem acredita. Estou falando para um grupo de pessoas que estuda e que aceita a doutrina unicista. E a doutrina unicista afirma que Jesus é a manifestação do Pai e que no Antigo Testamento ele se manifestava em carne, teofania, e que no Novo Testamento o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois de morrer e ressuscitar, ele ressuscita como Verbo glorificado, e a partir de então, quando ele é recebido em cima nos céus, na sua ascensão, ele passa a agir no meio do seu povo apenas em espírito novamente. Como diz em algum texto do Novo Testamento, lá um dos apóstolos escreveu dizendo que o Espírito de Cristo habite em vós abundantemente.
ok? Eu fiz essa leitura aqui para vocês saberem que existe, que esse livro existe, está sendo estudado já há décadas por grandes estudiosos acadêmicos, porque nos meios teológicos eles não é estudado, não é comentado. Eu gosto de fazer comentários sobre Melquisedeque, eu já estudo ele há mais de 5 anos, esse livro, e para mim ele é muito coerente, ele acrescenta muito no conhecimento bíblico, de quem já tem o conhecimento bíblico. Enfim, espero que vocês gostem. Eu fiz essa leitura só para fundamentar ainda mais a doutrina unicista, ok? Grande abraço, espero que vocês gostem mesmo.